Hoje vou comentar sobre esse vídeo aqui. Eu sei que é um vídeo antigo, eu sei que vocês já devem ter assistido ele várias e várias vezes, já deve ter rido bastante também desse vídeo, né? Porque é um vídeo engraçado, mas o meu objetivo aqui não é apenas mostrar o vídeo, mas fazer uma abordagem sobre ele. Aqui nós vamos tentar entender por que Dawkins não conseguiu responder uma pergunta simples. Primeiro vou deixar você ver o vídeo completo. Não se preocupe, o vídeo é bem rápido, tem no máximo 2 minutos. E assim que ele terminar, eu começo com os meus comentários e análises. Beleza? Vamos ao vídeo então. Can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Can you just stop while I think? I'm recording. Okay. There's a popular misunderstanding of evolution which says that fish turned into reptiles and reptiles turned into mammals, and so somehow we ought to be able to look around the world today and look at our ancestors. We ought to be able to see the intermediates between fish and reptiles, or between reptiles and mammals. We ought to be able to see fish kind of on the way to becoming reptiles. But of course that's not the way it is at all. Fish are modern animals. They're just as modern as we are. They're descended from ancestors, which we're descended from. Way back 300 million years ago, there would have been an ancestor, which was the ancestor of modern fish and the ancestor of modern humans. And that ancestor, if you could have been there then, you could have seen the first steps towards a fish, say, coming out onto the land and becoming something like an amphibian. But that was a long time ago. You wouldn't expect to see that today. And so quite a lot of the misunderstanding of evolution, I suppose, stems from the fact that people are looking at modern animals and thinking that Darwin has said we're descended from them. Well, we're not. We're not descended from modern fish, we're not descended from modern monkeys, we're not descended from modern apes. They are modern animals just as we are. They are our cousins, they're not our ancestors. O vídeo pode ser dividido nas seguintes partes. Primeiro, a entrevistadora pergunta a Dawkins se ele poderia dar um exemplo de uma mutação genética ou um processo evolutivo observável e que aumente a informação no genoma. Essa pergunta pegou Dawkins de calça curta. Aí Dawkins tem aquele famoso apagão, o cara trava. Ele fica pensando e não consegue responder. Pede para que a câmera seja desligada e então o vídeo é subitamente cortado para que ele possa ter tempo de pensar um pouco. Depois ele volta e responde alguma coisa para a entrevistadora. Mas será que respondeu a pergunta que ela fez? É o que vamos ver daqui a pouco. Durante o tempo em que estava pensando na resposta que ia dar, Dawkins fez algumas expressões faciais que poderiam ser facilmente analisadas por algum especialista em análise não verbal. Como, por exemplo, esse momento aqui em que ele olha para cima e para a direita, indo para o lúdico, ou seja, segundo os especialistas em análise não verbal, Dawkins estava nesse momento tentando criar imagens em sua mente. Depois ele olha para a esquerda e para cima, ou seja, para o visual vivido. Nesse momento ele está tentando lembrar de alguma imagem que ele realmente viu, talvez uma gravura de um livro, uma foto, sei lá. Aí depois ele olha para a esquerda em linha reta, o que segundo a análise não verbal significa que ele está buscando memórias de áudio, memórias reais de áudio, algo que ele realmente tenha escutado alguém falar. Mas aparentemente ele também não encontra nada. Aí ele pede para desligar a câmera para ter mais tempo de pensar. O vídeo é cortado e não sabemos quanto tempo ele ficou pensando até voltar e responder alguma coisa. O problema é que quando ele volta, ele dá uma resposta meio evasiva. Ele praticamente respondeu que não poderia dar nenhum exemplo de processo evolutivo porque os peixes que deram origem aos animais terrestres, ou seja, aqueles que criaram perninhas e saíram de dentro da água para viver em terra firme, como nos conta o conto evolutivo, não são os mesmos peixes modernos que vemos hoje. Tá. E as criaturas simiescas que deram origem aos humanos
não são como os símios modernos que podemos ver nos zoológicos, ou seja, ele não pode mostrar nenhum processo evolutivo observável. Mas tem um detalhe aí, ele simplesmente não falou nada a respeito das mutações. Por que será? Mas por que Dawkins não citou nenhum exemplo de mutação que seja capaz de aumentar a informação no genoma? Vocês notaram que ele simplesmente ignorou essa pergunta? Por que será? Bom, gente, mutações são erros na cópia do material genético durante a divisão celular. O ser humano possui cerca de 10 trilhões de células em seu corpo. E cada célula dessas possui uma cópia do seu DNA dentro dela, dentro do núcleo dela. E quando surgem células novas em seu corpo, elas também vão precisar de uma cópia do seu DNA. E quem faz essas cópias são as máquinas moleculares. E elas fazem um excelente trabalho. As cópias são praticamente exatas. Mas, mesmo assim, elas podem errar de vez em quando, principalmente por causa de fatores externos, chamados agentes mutagênicos. Ou seja, se a pessoa tiver muito contato com certas substâncias químicas ou ficar muito exposta à radiação, ela pode provocar uma falha durante a divisão celular. Ou seja, as letrinhas químicas, as bases nitrogenadas do seu DNA, podem ser mudadas de lugar, e isso vai alterar a informação presente no seu DNA. Quando isso ocorre, dizemos que houve uma mutação. As mutações podem ser classificadas em 3 tipos. Mutação prejudicial, que também pode ser deletéria, mutação neutra e mutação benéfica. Mutações prejudiciais, como o nome já diz, são aquelas que vão te prejudicar de alguma forma. É esse tipo de mutação que pode provocar câncer, anomalias e doenças hereditárias. Existem cerca de 7.000 doenças genéticas causadas por mutações em seres humanos. Esse tipo de mutação costuma ser deletéria, ou seja, pode deletar informações em seu DNA. Já as mutações neutras possuem esse nome porque ocorrem nas áreas de seu DNA que não são codificantes, ou seja, que não codificam proteínas, e por isso elas geralmente não causam problemas. Se é que alguns estudos sugerem que essas mutações, quando acumuladas, também contribuem para o aumento da incidência de doenças, incluindo esquizofrenia e autismo. E por fim, temos as mutações benéficas. Bom, benéficas entre aspas, Pois elas te ajudam de um lado e te prejudicam de outro. É mais ou menos como se alguém te desse um tapa na cara e logo em seguida te fizesse um afago. Nossa! Oh, meu amor, estava tendo outro pesadelo, hã? É mais ou menos por aí. Entre os casos raros desse tipo de mutação, eu posso citar esse daqui, uma mutação que causa doença muscular, mas que também pode te dar imunidade ao vírus da AIDS. Ou seja, você vai passar sua vida sentindo dores musculares, mas pode ficar tranquilo que AIDS você não vai adquirir. Será que compensa? Bom, esse conceito de mutação benéfica é meio contestável, pois se mutações fossem de fato benéficas, não haveria inúmeros mecanismos moleculares que sondam constantemente e procuram reparar todas as mutações que afetam o seu DNA, incluindo a morte programada da célula que sofreu mutação. Portanto, teu corpo combate as mutações. Ele não quer ter mutações. Ele tenta a todo custo preservar as informações originais do seu DNA. De qualquer forma, nenhum desses 3 tipos de mutação é capaz de aumentar a informação no genoma. Porém, a teoria da evolução precisa desse tipo de mutação que acrescenta informação ao genoma, pois essa teoria ensina que um ser primordial, com genoma simples, deu origem a seres com genomas muito mais complexos que o dele, contendo muito mais informação que o genoma dele. Portanto, de onde todas essas informações surgiram? Os evolucionistas insistem que foi através de mutações. Porém, nunca observamos mutações que tenham acrescentado informação ao genoma. Esse tipo de mutação não existe. Isso não existe.
As mutações, no máximo, vão alterar as informações presentes em seu DNA, mas nunca anexar informação nova. Veja o que escreveu o biofísico Lee Spitzner. As mutações necessárias para a macroevolução nunca foram observadas. Nenhuma mutação randômica que poderia representar o tipo de mutações necessárias para a teoria neodarwinista que foram observadas ao nível molecular acrescentaram informação alguma. A pergunta que eu faço é: será que alguma vez foram observadas o tipo de mutações que poderiam suportar a teoria? A resposta é não. Pois é, um não até com letra maiúscula aqui, né? Os pressupostos evolutivos, portanto, estão baseados em um tipo de mutação que jamais foi observada. Isso é preocupante, né? Mas não pense você que os evolucionistas vão admitir que as mutações não podem acrescentar informação ao genoma. Claro que eles não vão admitir, né? Porque a teoria deles depende disso. Se você conversar com um evolucionista um pouco mais sofisticado, ele provavelmente vai citar a recombinação genética e as duplicações gênicas como prova, né, entre aspas, de que as mutações acrescentam informação ao genoma. Mas será que acrescentam mesmo? Bom, eu acho que não. A gente sabe que na recombinação genética não surge nenhum material genético novo, visto que o que é recombinado ali é apenas o material genético já existente. É como se você embaralhasse cartas. Por mais que você misture as cartas, nenhuma carta nova vai surgir no baralho. E essas recombinações, no máximo, vão alterar algumas características que o animal que sofrer a mutação já tem. Elas não vão acrescentar nada novo nele. Mas aí o evolucionista vai dizer assim: mas as duplicações gênicas aumentam o genoma. Bom, isso é verdade. Mas o problema é que as duplicações aumentam o tamanho do genoma, mas não as informações presentes nele. É como se você copiasse um texto e colasse ele de novo logo abaixo do texto original. Ou seja, você teria um texto maior, mas nenhuma informação nova, pois as informações só foram copiadas e coladas. Ou seja, são as mesmas informações repetidas. Percebeu agora porque Dawkins ignorou a pergunta sobre se ele podia dar um exemplo de mutação que acrescenta informação ao genoma? Ele não respondeu porque não existe exemplo para mostrar. E não existe exemplo porque esse tipo de mutação jamais foi observado. Entendeu? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.